essa obra específica, ela tem uma força justamente porque na simplicidade, principalmente na voz das crianças, ela consegue colocar logo diante do espelho do que foi a colonização e do que segue sendo o imaginário colonial que se projeta até hoje. Então, bom, é uma grande alegria receber vocês aqui. Espero que a gente consiga trocar uma ideia também. Mas, enfim, eu escolhi um caminho para apresentar essa obra e ela começa com a Revolução em Moçambique. Essa revolução, bom, ela se inicia em 64. É uma revolução que clama pela independência. Ela tem diversas fases. Primeiro, ela tem uma fase marcada fortemente pelo nacionalismo de Mondlane, que vai ser assassinado em 1970 a mando do governo português. Então vejam, né? Era uma revolução de independência que buscava a liberdade e um governo autônomo gerido pelas pessoas que eram até então colonizadas. Essa revolução, ela dura 10 anos, esse processo de independência dura 10 anos, ele vai de 1964, ele termina em 74, um ano antes da queda do governo de Salazar, o governo salazarista, que era uma ditadura. Isso se inicia em 1933 e termina só em 75 com a chamada Revolução dos Cravos, em Portugal. Os processos de independência que ocorriam em África, eles aceleraram o processo de é isso aí, né, daqueles governos que estavam, daquele governo português que até então mantinha essas colônias. Então, antes, nós tivemos um processo em Angola, também foi uma rachadura do otimismo do governo salazarista, né? Que era um governo, uma ditadura fascista, e uma ditadura fascista e financista ao mesmo tempo, né? Salazar, inclusive, ele era conhecido como o mago das finanças, porque ele tinha levado um certo progresso e desenvolvimento a Portugal, às custas, evidentemente, da colônia e dos processos de semi-escravidão imposto nas colônias. Quando Moçambique, antes de iniciar o processo revolucionário, Moçambique ela tinha se tornado um território intramarino de Portugal, o que dava. É claro que isso foi um momento para tentar trazer, para tentar evitar os descontentamentos, sobretudo após a Revolução em Angola, né? Então se tornou um território ultramarino para que os cidadãos de Moçambique supostamente tivessem as mesmas benesses que os cidadãos portugueses. No entanto, a realidade na colônia era totalmente antagônica a isso. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a obra que nós vamos ver hoje, ela desnuda o caráter profundo da violência colonial. É aquele caráter da naturalização mesmo da violência colonial, da exploração material dos colonizados, mas também da desestruturação simbólica dos colonizados. Então, a Revolução Moçambique, ela se inicia tentando, em primeiro lugar, criar essa autonomia e tentando se livrar do jugo colonial, né? Então, ela, no primeiro momento ali, de 64, até pelo menos 70, ela tem um caráter fortemente nacionalista. Caráter, bom, nós vamos reivindicar o nosso território, vamos reivindicar a nossa soberania, voltem para casa, colonizadores. Só que depois da morte
então, do assassinato de Antônio. Samora Machel, ele toma a frente do processo revolucionário e, então, de um caráter nacionalista, ela vai ter um caráter socialista, e aí ela passa por uma espécie de internacionalização, inclusive com a ajuda da União Soviética e da China, que vão dar um aporte de estruturas para que a revolução prossiga. Bom, dito isso, um dos estopins que colocou em curso o processo revolucionário foi o massacre da Moeda. O massacre da Moeda foi uma disputa comercial entre colonos e colonizados, uma disputa comercial pelo preço do algodão. Os colonizados foram então reivindicar. Isso tem ecos, não sei se vocês leram a obra Nós Batemos o Cantinho, mas quando vocês forem ler, no último conto, que é o Unitimo, vai narrar o indígena que tem terras e depois ele é desapossado, né? Quer dizer, tomam as terras dele. Não sei se vocês lembram desse conto, mas esse conto se parece muito e dá muitos ecos do que teria acontecido com o massacre da Moeda, porque era justamente uma disputa comercial em que os indígenas queriam que os preços do algodão deles fossem os mesmos dos brancos. E aí eles reivindicaram isso, entraram em negociação, só que no meio da negociação o prefeito pediu para prender todo mundo, a turma se revoltou, o prefeito pediu para a polícia matar todo mundo. Então aí foram 150 pessoas mortas, segundo dados da FENI. Depois, e esse foi o estopim, né? Foi em 16 de junho de 1960, e depois desse massacre, muitos se deram conta que as negociações no campo da paz, no campo político, não fingariam. E aí, então, preferiram aderir a Frelimo, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que se torna, então, a fonte catalisadora do descontentamento populacional da população local, né, ou dos colonizados, indígenas, enfim. Isso foi fundamental, né? A Frelimo, como essa fonte de catalisadora, né, uma fonte catalisadora de satisfação, decidiu então partir para a luta armada e iniciou então o processo de dependência. E esse processo de dependência, cada vez mais, nas suas idas e vidas, vejam, são 10 anos de luta. Então são muitas idas e vidas no processo, muitas mortes, muita violência, né? Só que o governo colonial cada vez mais se viu acuado, porque as medidas que tomavam, desde a bruta repressão até as tentativas de negociação, fracassavam, né? E aí, enfim, a independência, em 25 de junho de 75, foi assinado então o acordo, e o Samora Machel, que se tornou o líder da Frelimo depois do assassinato de Mbane, ele acabou, então, tomando a frente do processo e se tornou o primeiro presidente da República Popular de Moçambique. Vou dar um caso para vocês. Em 1975, nós tínhamos no Brasil em curso a ditadura militar. Eu conheci uma senhora que infelizmente faleceu no ano passado. O nome dela é Carmen.
E veja como nós estamos em curso no Atlântico, né? O Atlântico é a nossa casa. Carmen, ela lutou contra a ditadura militar no Brasil, ela foi perseguida, foi presa enquanto estava grávida, foi torturada grávida. Essa tortura fez com que ela perdesse o filho durante o processo. Ela conseguiu escapar, foi lá para São Miguel Paulista. Ficou clandestina, lutando contra a ditadura dos movimentos de base e no movimento operário, que em 1975 em São Miguel era muito forte, devido à nitroquímica. Não sei se vocês conhecem a Zona Leste. Então, a nitroquímica foi um grande polo de que aglomerou principalmente os nordestinos que viam a migração ocorrida nos anos 70, 60, 70 e 80. Uma dessas nordestinas foi minha mãe, nesse período veio para cá. E a gente fica lá no final da Zona Leste. Pois bem, a Carmen, que lutou nesse processo, ela continua clandestina, ou seja, ela tinha perdido a identidade, tinha assumido uma nova identidade para ela não ser presa. E ela vai para as fábricas lá no final da Zona Leste para organizar os trabalhadores, etc. Só que a polícia continua, a polícia da repressão continua no encalço dela. Quando se dá a revolução em Moçambique, quando se dá o processo de independência, a Carmen escapa por um triz do cerco da polícia numa fábrica, quer dizer, pararam todos os. Naquela época eram os fusquinhas, né? As baratinhas que eles chamavam. Fecharam todos os quarteirões atrás da Carmen. Ela consegue furar o cerco graças a uma amiga. E ela fala, bom, não tem jeito, eles já sabem onde eu tô. Eu tenho que ficar fora. Bom, para onde Carmen vai então? Ela vai se juntar a Samora Machel, né, no processo de independência de Moçambique, para ajudar o processo de independência de Moçambique, porque o que acontece? Quando se dá o processo de independência, bom, os brancos nunca dão nada, né? Então, quando se dá o processo de independência, o que os caras fazem? Eles, sabe, quando eu falo de branco, tá, gente? Não são os brancos de maneira geral, são os brancos colonizadores, etc. Tem um caráter político. Então, só para que não fique achando que eu estou racializando a questão política. Então, quando se dá esse processo, os colonos em Portugal, eles fogem. 210 mil colonos fogem de Moçambique e levam suas riquezas. O que acontece então? Todo o aparato técnico, né, todos os administradores do Estado, eles acabam indo embora e as coisas travam em Moçambique. Quer dizer, em primeiro lugar, 90% da população em Moçambique, graças ao governo colonial, era analfabeta. Então o Estado trava, não tem como gerir o processo de produção e circulação no estado de Moçambique. Isso por um lado, e por outro lado, aqueles que saem querem indenização do governo de Moçambique, por ter estatizado as suas propriedades, etc. Então, isso vira um tensionamento político, que acaba fazendo com que o Estado de Moçambique se torne deficitário. Então, Moçambique apela para as pessoas que tinham algum conhecimento administrativo, etc., para que elas vá para Moçambique para ajudar a construir o processo de independência do país. É nesse momento, então, que Carmen ela chega em Moçambique para tentar ajudar na construção do processo de independência. E é muito interessante, porque o processo brutal de violência a que era submetido os povos em África, dominados pelo processo colonial, aconteceu ontem.
Quer dizer, o processo de descolonização e a possibilidade de superação da estrutura racial herdada pelo colonialismo, ele está em andamento. Então é muito interessante pensar que tudo isso ainda está em curso, né, e que nós somos também testemunhas oculares desse processo. Então, quando o processo de independência se consolidou, né, o primeiro passo foi a nacionalização das indústrias, né, e dos recursos naturais, que foi muito boicotado, muito boicotado pelas nações ocidentais. Inclusive, até hoje, isso é uma grande dívida das nações ocidentais, junto com Moçambique. A Frelimo introduz, então, diversos programas sociais. Um deles, talvez um dos mais importantes, seja o acesso universal ao ensino primário e a melhoria das condições de saúde, e a redistribuição das terras, estimulando a agricultura familiar, né? No caso, a reforma agrária de Moçambique. Bom, dito isso, então passo para a segunda parte, que é falar sobre Ruanda, que nasce nesse contexto, quer dizer, ele vive esse contexto de maneira muito visceral. Ele nasce em Lourenço Marques, hoje a atual Maputo, né, 12 de novembro de 1942. Um dos traços que vai aparecer na sua escrita, desde muito cedo, ele já se indignava com o processo colonial, e ele se torna militante muito cedo, né? Com 17 anos ele vai estudar jornalismo, e desde que ele cruza, né, quando ele entra ali no seu jornal, já fica muito evidente o seu talento para os seus amigos. Talento na escrita mesmo. E aí não se passa muito tempo, Gondwana, indignado dos processos coloniais, vê na Frelimo uma possibilidade de saída desse processo e se engaja no movimento revolucionário, né? E no mesmo ano em que ele lança o livro Nós Matamos o Criminoso. Então veja que 3 coisas acontecem com ele em 1964. Primeiro, ele se engaja na Frelimo, ele vai preso, né, pela sua militância na Frelimo, e ele lança no mesmo ano Nós Matamos o Cão Tinhoso, que se torna um dos livros fundamentais para o processo de transformação mesmo individual, eu diria, transformação subjetiva. Quer dizer, as pessoas que nesse momento se deparavam com a obra O Nós Matamos o Cão Tinhoso, quando as pessoas se deparavam com essa obra, enfim, a potencialidade, consciência daqueles colonizados. Então, quando as pessoas liam a obra, elas falavam, bom, quem leu a obra sabe o quanto ela é angustiante, né? O quanto vai acontecendo cenas e, enfim, aparecem as crianças, né, o Shindo, né, com a sua ingenuidade, diante do processo de violência, ele acaba nos tocando de maneira profunda, porque nos dá uma sensação de impotência e de asfixia, que sugere que a gente deva fazer alguma coisa. Não dá para você ler essa obra sem não se indignar, sem não transformar de certa forma. Quer dizer, é uma obra que transforma. Nós, hoje, então vocês imaginem essa obra no processo de colonização radical em que o indígena, o negro, eram vistos como não humanos. Então esse livro,
ele foi um livro absolutamente fundamental para o processo de independência de Moçambique. Então, o seu trabalho a partir de então, mesmo na prisão, ele passa 3 anos preso, de 64 a 67. Quando ele sai da prisão, ele volta a se engajar na Frelimo, só que dessa vez sob total vigilância policial. E em 1970 ele vai estudar Direito na Universidade Clássica de Lisboa. E aí, bom, a sua obra começa a ganhar um mundo, né, como a gente sabe. Ela tem uma força enorme. Quando ele é lançado, o que nós vemos é, de fato, um fundamental processo de reconhecimento por parte do negro, do processo colonial. E esse processo colonial, as marcas desse processo vão muito além do domínio direto do corpo colonizado, do domínio direto do território do colonizado. O que nós matamos o Coutinhoso nos mostra é que essa colonização ela organiza a nossa própria visão de mundo e a nossa subjetividade. Ou ela vai fazer aquilo que Fanon chama, Fanon, martiniano, psiquiatra, crítico, filósofo, Fanon martiniano, que chamava isso de despersonalização do negro. Despersonalização. E é isso que o Coutinhoso nos mostra de maneira muito, muito visceral, às vezes vertiginosa. Né? Quer dizer, há uma situação realmente de asfixia daquela subjetividade, daqueles indivíduos que vivem sob o regime colonial e cuja as formas de descrever a sua situação não conseguem apontar saídas dessa situação. A gente vai falar disso. E aí, bom, para quem não leu, leia, né? E vou só falar um pouco da estrutura geral e já eu falo um pouco de cada conto, né? Na estrutura geral, o livro está dividido em 7 contos. Nessa nova edição, eles incluíram mais um conto ao final, não sei se vocês leram. Lá no finalzinho eles colocaram um conto que é uma carta, que é absolutamente genial. Essa carta eu acho uma sacada muito boa eles terem colocado esse conto, porque esse conto ele dialoga com Lélia Gonzalez, que é uma psicanalista negra do movimento negro unificado dos anos 70. Ele dialoga muito frontalmente porque há uma linguagem que não é o português. É aquilo que a Lélia chamava de português, que é uma linguagem própria que os descendentes dos escravos utilizavam, inclusive para tentar nomear não só o horror que era a dominação colonial, mas as saídas desse horror. E esses 7 contos reúnem, então, o desventurado destino dos trabalhadores que vivem sob o jugo colonial e que são vistos como humanos de segunda hora. Bom, e aqui estão os 7 contos. Nós matamos o Coutinhoso, o inventário de imóveis jacentes, Diná, a velhota, Papa Cobra e eu, as mãos dos pretos e Mimiti. Eu vou falar um pouco a respeito de cada um. Nós matamos o Coutinhoso, tem 3 personagens principais, tá? Que é o Aisauro, o Kim e o Gino. Tem uma questão que vocês vão perceber
As 6 contos, os primeiros 6 contos, eles têm uma linha que une eles. São contos que nós conseguimos ler de forma independente, mas que quando a gente une eles, a gente vê que há pequenas fotografias, é como se eles fossem pequenas fotografias da situação colonial e da asfixia que era aquele ambiente. Só que são 6 contos cujos personagens se ligam e cada um deles aparece de uma maneira como se o autor quisesse a cada um dar uma perspectiva diferente, como se fosse realmente uma fotografia narrada de um cenário. Nós batemos o Cão Tinhoso, começa com o próprio Cão Tinhoso, cujos olhos azuis eram assustadores, que lacrimeja. É um cão velho que mais incomoda todo mundo, né? Só que é um cachorro que ele fica na dele quando possível. O que há de sensível nesse conto é o quanto esse cachorro ele se torna humano, né? Há um processo de humanização dele, quer dizer, que vai sendo trabalhado da perspectiva de uma criança e da perspectiva dessa criança, ela olha para esse cachorro e olha para o tratamento dos seus iguais a esse cachorro, como se o tratamento dado pelos seus iguais ao cachorro fosse o tratamento dado pelos desiguais, aqueles que não são marcados pelo processo de racialização. E o Cão Tinhoso, você sabe, né? No Brasil, talvez, para quem tem pais católicos, sabe que Cão Tinhoso tem a ver com o diabo. O sentido do Cão Tinhoso no livro é diabo velho, que não serve para nada. Só que tem uma moça, uma menina, que é Isaura. E Isaura tem um carinho, é a única pessoa que se importa com o Cão Tinhoso. E ela divide o seu lanche no intervalo da escola com o cachorro. E o cachorro é o seu companheiro. Ela é a única que tem coragem de alisar o cachorro, porque o cachorro está todo ferido, e etc. E o nosso narrador, que é o Ginho, às vezes é o Ginho, às vezes não é também, mas o Ginho ele está sempre olhando para a Isaura e o cachorro. E vendo o tratamento que as outras pessoas dão para o cachorro, mas também para a Isaura, que tem uma questão consigo, que ela não fala. A Isaura permanece em silêncio, ela não fala com ninguém. A professora chama ela de Lelé da Cuca. Ela é um pouco... Então, e quando a professora está geralmente brigando com ela, ela está offline, né? Ela não liga muito. Mas, e a gente segue, é engraçado que a gente segue achando que Isaura realmente é muda, surda. Só que tem um momento em que ela vai procurar o Cão Tinhoso, que ela gosta muito, então ela fala com o Ginho, que é o personagem, fala, bom, você viu onde tá? E ele fala, nossa, ela fala. Bom, todo o cenário do Cão Tinhoso mostra a vida de uma pequena comunidade, quase uma aldeia, só que já não é mais uma aldeia, porque o colonizador já está lá. Então já tem um processo de administração rolando, já tem um processo de desenvolvimento rolando, já tem as hierarquias que esse processo impõe. E num dado momento, o Cão Tinhoso está fazendo o que ele sempre gostava, que era ficar perto
da onde os homens jogavam, porque de repente cai alguma coisa da mesa, e que o Coutinhoso ele fica lá, a gente não sabe muito bem por quê. Só que o administrador pede, fica bravo porque perde no jogo, e todo mundo começa a rir dele, e ele acha que o cachorro também tá rindo dele, que é o Coutinhoso, e ele fala, bom, fala ao veterinário, você poderia matar o Coutinhoso, né? Tem uma malandragem, né? Quer dizer, você podia matar o Coutinhoso, foi dito pelo administrador, que era um homem branco, ao veterinário. Que ele disse em tom de brincadeira, mas o veterinário toma como uma ordem, que era um homem negro. O Gio, que escuta essa conversa, fala: eu acho que eles vão matar o Coutinhoso. E eu não quero. Quer dizer, eu falo, eu não quero, mas ele fala: eu preciso avisar para os meninos. Daí vai avisar para o Kim, que é uma espécie de líder da turma. Ele fala: olha, eu vou matar o Coutinhoso. Aí o Kim fala assim: ah, mas ele não é besta de matar o Coutinhoso com uma ponto 22. Ponto 22 é uma arma. Então ele vai matar com remédios. Eu li em algum lugar que se mata com remédios. Tal. Só que não. O veterinário vai matar com uma arma, só que ele não tem coragem, então, e ele encarrega o Kim de pegar as espingardas dos pais dele. Quer dizer, ele reúne a molecada, cujo Jim era da turma, que se chama Malta. Aí eles falam: ah, Malta, reúne a Malta. A Malta de moleques. E fala: olha, eu tenho um serviço para vocês, tal, matar o Coutinhoso. Mas vocês não vão fazer isso em qualquer lugar. Leva ele para as Campinas, vocês vão se divertir à beça, pegar a arma dos seus pais, e não atirem um contra os outros, por favor, para não me criar problema. Então as crianças amarram o Coutinhoso, levam o Coutinhoso pro VAR. E aí começa o processo de uma grande violência imposta aos meninos, sobretudo ao Gil, que não queria matar o Coutinhoso, e foi ele que levou o cachorro amarrado nas cordas. E a noite vai caindo, eles vão discutindo. Quem que vai atirar? Por favor, atira, não sei o que lá. Bom, começam a se tirarem mesmo, né? Fala: pô, você não é homem. Essas coisas, bom. E a noite vai caindo. A noite vai caindo, o Jim fala: não, vamos deixar isso pra lá, vamos embora. Eu cuido do Coutinhoso, sou com ele, ninguém vai se importar. Mas os meninos no arredão pé falam: não, seu maricas, vai matar, tal, vamos terminar o serviço. Na hora que o Gil, então, que foi tadinho, né? Inclusive, não só levou, como ele daria o primeiro tiro no Coutinhoso. Na hora que ele vai dar o primeiro tiro, quem aparece, se joga na frente do cachorro, o Isaura. Isaura se joga, diz: não vai matar, não vai matar. Bom, vira aquele rebuliço. Vamos matar assim, segura ela, alguém segura ela, sobra pro Ginho de novo segurar ela, tirar ela de cima do cachorro. Ele tira ela, cai com ela lá na campina. Ficam imóveis porque os tiros começam. As crianças matam o Coutinhoso. Isaura levanta, foge para casa. No outro dia, o Ginho tá com o Kim. O Kim fala: você ficou com raiva de mim, né? Porque nós matamos o Coutinhoso. Foi o seu Duarte que pediu, veterinário. A gente fala: não, não tô bravo, não. Aí fala: então se ele passa a cola da prova, eles voltam a enfiar, se termina o ponto. É um ponto muito singelo, tem um apelo vertiginoso graças à presença das crianças, a meu ver, e desnuda mesmo o caráter violento. E assim, porque, veja, parece natural, parece só uma traquinagem de criança.
né? Mas o que está em jogo é aquela estrutura hierarquizada imposta, né, pelo invasor do território, que acaba não só não vendo aquelas crianças como crianças, né, portanto, essas crianças já são desde sendo concebidas como adultas, né, como também a imposição mesmo, né, do mando e do desbando no processo colonial. Bom, inventário de imóveis e chacites é um conto curto, mas é muito interessante. Ele é como... Essa é uma interpretação, tá? É como se houvesse a linha, quer dizer, agora o que a gente vai ver é o quarto do Gil. Então, ele vai descrever essa estrutura mesmo do que era a família em Moçambique, do que era a família no processo colonial. Então, ele vai falar o que tem em cada canto da casa, onde ele fica, como eles comem, como há muitas crianças e não cabem na mesa, portanto, algumas sentam-se no chão. E se trata disso, né? De certa forma, se trata de demonstrar não só essa atmosfera da família em Moçambique sob o regime colonial, mas nos dá também o caráter de uma certa mobilidade social. É como se cada canto da casa fosse uma raiz estruturada a partir de um, de um jugo, né, da imposição de um jugo de um pelo outro. A esse conto se sucede Dina, que é um dos contos talvez mais violentos do conto, narrado de uma maneira belíssima. Nós começamos a entender o que significa a manchaba, que é, na verdade, a nossa roça, né? Só que a manchaba é aquelas grandes propriedades de milho, no caso do Dida, e o que o Roduana nos mostra é mais ou menos como se fosse uma fotografia de um dia dessa roça em Moçambique. Uma fotografia que vai capturar algo terrível, né? Nós temos o Madala como personagem principal desse conto. O Madala é o ancião. E o Madala, a primeira cena, ele está tentando recolher cacos, né, do chão, raízes. Tem algo muito importante aí, a presença do capataz. Eles ficavam baixos mesmo. O tempo todo eles tinham que ficar pegando as coisas, né, arrancando as raízes com as mãos. E o capataz vigiava, inclusive se eles levantavam para eles tirar as costas. Quer dizer, eles não podiam sequer levantar, então eles ficavam o tempo todo abaixados, recolhendo raízes, plantando. E o Badala é o ancião e ele é uma espécie de voz da comunidade. Quer dizer, todo mundo tem um grande respeito por ele, porque ele é o mais velho e, portanto, o mais sábio. Tanto que ele encarna essa figura. Então, quando as pessoas perguntam algo para ele, ao invés dele já falar, ele para, pensa no que estão perguntando e diz, e fala a sua resposta. Só que acontece algo inesperado naquele dia que está lá o olhar de Ronuanda, né, o olhar do narrador, que é Maria, a filha de Madala, aparece na machamba. E, bom, os homens, né, falam, ó, Maria e tal, e o capataz não sabe que Maria é filha de Madala. E aí a primeira coisa que ele fala, pô,
Tá fazendo o que aqui, Mário? Veio se deitar com uma dala. Ou com. Esqueci o nome. De um personagem que gosta de baile. Mas o que é esse ponto, sobretudo, é a demonstração da situação da mulher moçambicana. Maria vai, fica sem graça, sempre de cabeça baixa, não olha, sempre olhando para o chão para responder as coisas. Ela só vai lá conversar com o pai dela, visitar o pai dela, porque alguns dias não via por causa do trabalho. Como Madala permanece em silêncio, não diz que é filha dele. Bom, já é uma situação insuportável com aquele que foi super grosseiro com ela. Mas aí eles voltam a trabalhar e o Madala percebe que Maria não vai embora, que Maria está conversando com o capataz. Eles estão assim, a certa distância, ele olha, ele tenta voltar a trabalhar, mas ele fica de olho na filha dele, conversando com o capataz. Todo mundo está percebendo que o Madala está super incomodado com essa conversa. O que acontece? Maria vai para uma espécie de arbusto que se cobre, né? Quer dizer, vocês já viram plantação de milho enorme? Sim. Então eles vão para o outro lado, Madala segue com o olhar, eles desaparece um pouco ali e ficam ali. Só que tem um momento em que Maria quer. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. O olhar do narrador também a gente não sabe o que está acontecendo. Maria quer se desvencilhar, quer correr. Só que o capataz vai, segura ela pelos braços. Eles caem no meio lá dos milhos, das palhas e tal, eles caem. E eles veem só o mato se mexendo. Maria está sendo estuprada pelo capataz. Sendo estupro. E aí todo mundo para de trabalhar. É muito interessante como é esse estupro. Porque a vítima vai ser a culpada no final. Vai ser mais ou menos como, ela estava aqui, você sabe. Porque aí o capataz descobre que Madala é o pai no final. Tem um rapaz que diz pro Madala, eu não tenho medo de morrer. Se você quiser, a gente acaba com essa história agora mesmo. Estou aqui. Vem o capataz e fala, não, eu não sabia que era sua filha. Me desculpa, eu vou te dar não sei o quê. Vai lá, descansa, não precisa mais trabalhar hoje. Toma aqui essa garrafa de vinho. É um vinho ruim, inclusive, né? Uma garrafa suada, oleosa, como gosta de falar. E vira aquela tensão. O Madala não faz nada. O que ele faz? Aquele rapaz que tinha dito para ele assim, eu estou disposto, não tenho medo de morrer, ele quebra a garrafa na cabeça desse rapaz. Percebe o quão é asfixiante? Ele prefere quebrar a garrafa na cabeça do rapaz do que se voltar contra o capataz. E aí, bom, o conto acaba nisso. E nós vamos para a velhota. A velhota é muito interessante porque eu li assim, mas vocês podem ler de maneira diferente. Por favor, leiam. Mas eu li assim, bom, a velhota é um rapaz que está indo para casa da mãe. E ele está assim, quebrado. Ele tinha acabado de apanhar. Como eu leio? Eu leio que o rapaz que tomou a garrafada aparece na velhota, indo para casa da mãe. Porque ele vai dizer o seguinte,
Quando ele chega, ele vem, aí ele vai falar dos seus irmãos, vai falar da sua mãe, a sua mãe tá raspando o fundo da panela para pôr comida para os irmãos. E aí a velhota pergunta para ele: você tá com fome? Vamos comer, bom, mãe, né? Vamos comer, come aqui e tal. E aí ele vai dar um abraço na mãe dele. E aí a mãe dele se assusta, né? Fala, pô, tem alguma coisa errada, ele não cage assim. Aí ela fala, quem te bateu? Aí ele diz, olha, mãe, não importa. O problema não foi que eles me bateram. O problema foi que eles me quebraram. E é esse o ponto. Papá Cobra e eu volta lá para casa do Ginho. Nós estamos lá na casa do Ginho de novo. E o Ginho é um ambiente bem caseiro, pai, mãe, os irmãos e tal. E o Ginho descobre que tem uma cobra em casa. Que é o mesmo personagem lá do Nós Matamos o Panteões, tá? Ele percebe que tem uma cobra em casa, o que ele faz? Ele vai lá olhar a cobra, então ele tira as lenhas lá. Só que aí o que acontece? Chega o cachorro de um homem branco, não sei das quantas lá, e fica batido pra cobra. Ou a cobra se arma o bote. Isso vai ser narrado assim, de maneira muito bonita, tá, gente? Eu tô fazendo aqui uma vulgarização. Né? Ela arma o bote e pica o cachorro no peito, que sai latindo, correndo. Daí o Gio, o que ele faz? Ele junta com os irmãos depois, ele assiste essa cena paralisada. Aí, inclusive, ele vai desafiando o próprio irmão dele, vai falando, não, olha lá, você tem medo de cobra? O irmão mais novo dele, que vai ficando desesperado porque tem uma cobra enorme. É uma cobra de 2 metros lá, armando o bote. Na hora que pega o cachorro vai, o Gio decide matar a cobra, pede ajuda, consegue matar a cobra, aparece o pai dele no final, né, pega para tirar o corpo da cobra, e quando o pai dele está atirando, chega o homem branco, cujo cachorro foi morto. E fala assim, olha, meu cachorro morreu, eu fiquei sabendo que foi aqui e eu quero uma indenização. Não, mas veja, não tive, não quero saber, quero uma indenização ou você vai pagar caro por isso, e etc. E sai. Tem uma coisa muito bonita nesse ponto, né? Eu até anotei. Ela. Veja que frase bonita. O filho dele, o Ginho, tá vendo ele discutindo com o cara branco. A mãe dele tá lá pra dentro, assim, na casa. Então. E na hora que o cara branco sai, o pai dele fica meio assim, vai sabendo que aquilo era algo perigoso, que colocava a vida dele, a propriedade em risco. E ele fala, filho da mãe. Aí o Ginho fala, mas por que você não falou isso pra ele? E aí ele... vai ter uma cena muito bonita com o Ginho. Eles vão conversar e é algo muito cifrado. É algo de um carinho mesmo, de pai e filho. Mas tem uma frase que eu anotei que ele diz assim pro filho dele, né? Quando um cavalo endoidece, dá-se-lhe um tiro e tudo acaba. Mas aos cavalos mansos, mata-se todos os dias. Isso na conversa com o filho, a mãe dele olha, a mãe dele chega no momento que ele fala isso, né? Olha espantada, fala, o que você tá falando? O menino? Não.
Não sei se vocês conseguem capturar, né? Quer dizer, tem muita coisa nessa frase. Mas a frase é: a despeito, nós vamos morrer. É isso. E aí, isso vai ter uma ligação com o último conto, que é o Yuniti. O indígena que tem terras e que está trabalhando e está tentando tornar sua propriedade, fazer com que ela cresça. Está muito interessado nisso, então ele chega num bar. Nós temos o frigorífico do senhor Rodrigues, que é um comerciante branco, e aonde se reúnem as prostitutas e os beberrões, e enfim, não só os beberrões, mas os administradores da cidade, etc. Se reúnem nos bares. E ali chega o 0,8, que começa a conversar com seus companheiros, falando: nossa, a minha manchamba está muito boa, está crescendo, vai vir o Nigitimo, que é a tempestade, ou os ventos do sul, e conforme ela... Veja, né? Primeiro já falar da forma como se trabalha com a natureza já é totalmente fora do horizonte do homem branco. Ele está falando: olha, vai vir os ventos do sul, né, que vai arrastar as sementes e vai fazer com que a minha propriedade floresça mais. Então, é curioso, porque o 0,8 ele é uma espécie de indígena que está sendo aculturado, assimilado. Mas ele não... Primeiro, ele nem fala o português. Ele fala a sua própria língua lá. E aí, quando... Bom, ele está muito interessado nisso, nas propriedades, ele fala: não, vai ser muito legal, eu vou conseguir, a minha propriedade vai prosperar, tal. E o amigo dele fala assim: não, mas os brancos vão ficar bravos. Aí ele fala assim: mas bravo por quê? Eu tô fazendo de acordo com o manda, eu fico aqui, né? Quer dizer, eu vou fazer tal como se pede, não tô invadindo a propriedade de ninguém, não tô... Por que eles vão ficar bravos? Aí o outro fala: não, tá bom, quis dizer isso, deixa pra lá. Só que aí o senhor Rodrigues tá numa conversa com o administrador e diz o seguinte: esses pretos não sabem cuidar da terra, eles estão arrebentando tudo, está sendo um desperdício. E vê, conversa com aquele indígena ali. Aí chama o 0,8 para conversar, que é o... Trazer para o Brasil, o administrador é uma espécie de coronel. Então, na hora que ele vai conversar com o 0,8, é a voz do mando. Ele fala: como é a sua propriedade? Aonde você está? Não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe assim? E o 0,8 vai perder do meio do... Poxa, por que tá falando? Você sente um cômodo dele. Quando ele sai, o amigo dele fala: eu não falei que os brancos iam se incomodar? Ele fala o seguinte, aí ele fica perplexo, para resumir muito drasticamente, tá? Muda a cena, tomaram as propriedades do 0,8. O 0,8 perde as suas terras, tá indo trabalhar na Manchaba junto com os seus amigos, tem o capataz, e ele começa a chorar. E aí ele começa a questionar. Ele fala: meu pai trabalhou essa terra, meu avô trabalhou essa terra, e agora eles me tomaram tudo. Na hora que ele começa a chorar, né, e falar isso, chega o Nigitimo, que é o vento sul. É uma cena muito bonita. E ele entra no meio do redemoinho, né, e ele fala: eu não vou deixar isso. Corta-se a cena, vem um amigo dele, chega nesse mesmo bar, um amigo, não, um colega de trabalho, e fala: 0,8 ficou doido, já matou 3. O senhor Rodrigues reúne os homens e fala: vamos dar cabo dele para ele não matar mais. Veja como a situação asfixiante volta, né?
quando um cavalo endoidece, dá-se-lhe um tiro e tudo acaba, mas os cavalos bãs matam-se aos poucos. Quer dizer, veja, ele se revoltou em vai ser morto. E o narrador fala. E eu fico assim de fora, vendo essas cenas tranquilamente. Bom, falei de 6 contos, vou falar do último, As Mãos dos Pretos, que é um dos contos muito fortes, né, porque se trata da cor mesmo, né, que significa a cor preta. Ginho está com uma dúvida na cabeça. Por que a palma dos negros são mais brancos? E ele sai perguntando para um monte de gente porque é isso aí. Bom, muitas explicações vão ser dadas. Né? Uma delas é que quando Deus fez os homens, colocou o barro no forno. Mas os homens brancos, ao sair do forno, mergulhavam, saíram. Os negros acabaram achando a água muito gelada e lavando só a palma das mãos. Por isso que as mãos eram brancas. A mãe dele, bom, tem várias explicações lá, mas a explicação da mãe dele é a mais singular. A mãe dele vai falar sobre a igualdade. A mãe dele vai falar, olha, concorda. No fim, o discurso da mãe dele vai ser, olha, a questão de você lidar com a própria questão da sua cor tem a ver com o fato de que a própria desigualdade já se estabeleceu. E ela prevê, né? Isso é muito terrível. E aí ela chora. A mãe dele é sempre dura, né? A mãe do Ginho é sempre assim, manda na casa. Depois dessa vez ela cai, ou desaba. Bom, o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, ele tem uma ligação muito interessante com aquilo que a gente chama de uma literatura afroatlântica. Os ecos afroatlântica, porque, enfim, você tem a grande diáspora que se dá pelo Atlântico e você depois passa a escutar vozes negras em vários continentes e elas se remetem invariavelmente ao mesmo ponto. Como a construção da noção de raça foi uma construção para subjugar povos e impor uma forma de visão de mundo que impedia o olhar para a riqueza da multiplicidade humana. Então, o Nós Matamos o Cão Tinhoso tem esse olhar muito interessante, que é esse olhar uma situação específica com diversos cortes que parecem fotografias que denudam o caráter asfixiante mesmo dessa situação colonial que impõe aos outros, aos de cor, uma ideia de subhumanidade. Maria, ela foi estuprada na Campina porque ela não era vista como uma mulher. Porque ela não era vista como um ser humano. Tanto que o capataz deu ao seu pai uma garrafa de vinho e férias folga, né, para ele conversar direitinho com o marido. O Cão Tinhoso foi assassinado por crianças, porque essas crianças, que eram negras, sua maioria, elas também eram vistas como não crianças.
8 surtou e teve suas terras tomadas porque ele não tinha o direito de ser proprietário graças à sua condição indígena. Sabe? Então, o caráter impactante dessa obra é justamente a demonstração de que há uma visão de mundo forjada por uma modernização colonizadora que impõe a grandes grupos, quer dizer, a maioria da humanidade, a ideia de que a humanidade é propriedade única daqueles que colonizam. Mas mais do que isso, como a ideia de que a humanidade é esses que colonizam, organiza a própria forma de subjetivação nossa, de olhar para o mundo como se só uma cor fosse a cor do belo. E é justamente a violência simbólica de uma visão de mundo organizada pela exploração através do dispositivo racial que é o cerne da denúncia do Nós Matamos o Cautivos. Não é um livro político, isso que é o mais bonito dele, porque não se trata só... Não é um livro político no sentido de um panfleto. Não, os panfletos, né? Eu seja contra os panfletos também. Mas é uma obra literária cuja poética nos encanta de fato. Há muitas cenas belíssimas no Nós Matamos o Cautivos a despeito dessa situação de radical violência. Quer dizer, o mais bonito desse livro é que, apesar de toda a violência e brutalidade, é um livro escrito por um preto que consegue descrever a beleza a despeito dessa situação. E se ele consegue descrever a beleza nessa situação de desumanidade e brutalidade absoluta, é porque é possível mudar e é porque é possível transformar a sua situação. Infelizmente foi isso que aconteceu em Moçambique. Bom, era isso que eu tinha. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Você falou, né, em vários momentos que a obra ela ajudou nessa construção, eu leio como um imaginário mesmo, dessas pessoas de se humanizarem. Eu acho que isso que você traz, eu não li a obra, eu vou ler agora com toda certeza. A descrição que você traz dessa linguagem simples, eu entendo que ela é simples também para acessar essas pessoas e para elas se identificarem a partir, ora dessas metáforas, ora dessas cenas de violência explícita. Eu queria entender um pouquinho como que foi no momento lá em 64, quando ele fez a publicação, e ainda não era um momento que se tinha estruturas como universidades, por exemplo. Não sei se tinha uma estrutura, ele é do meio jornalístico, né, mas de crítica. Como que foi a distribuição, assim, dessa obra? Se você sabe disso, como que ela chegou nessas pessoas? Ou essa é uma visão que se tem mais hoje, dele como um livro que retrata aquele momento? Não sei se me fiz claro. Não, sim, ele publicou ele pagou sua publicação desse livro, né? E assim, pensa só, em 74 era 90% de analfabetos, né, em Moçambique. Então quem lia? Quem lia era uma elite letrada, uma elite não, como a gente fala, os ricos, não é isso, né? Mas era uma elite letrada, poucas pessoas que tiveram acesso. E esse livro ele foi banido, né? Claro. Mas quem vai ajudar que esse livro passe de mão em mão vai ser os poetas da Frelimo, que vão permanecer em Moçambique, porque ele estará preso no início do processo de independência. E aí, em Angola,
começa a aparecer os ecos do Nós Matamos o Cão Tinhoso, e aí a obra vai se tornando conhecida assim, né, digamos, pelos porões mesmo, assim, os revolucionários onde se reuniam, sabe? E aí ela vai ganhando curso depois. É uma obra muito interessante, se você pensar. Ele só tinha 22 anos. Ele escreveu, ele é um obra. O que me chamou muita atenção é esse caráter que você falou, de não ser panfletário, apesar da atuação política dele, porque ele poderia ir por essa via, agora escrever um tratado, né? E essa simplicidade da escrita e da construção de metáforas mesmo. Acho que hoje a gente aqui tem acesso em outro espaço, em outro tempo, mas acho que era uma coisa que só era possível ser muito entendida porque a gente estava naquele contexto, né? Entendeu? O que é ser esse indígena, essa mulher, esse pai que ali naquela situação, pelo que eu li do que você falou, ele não reagiu porque ele tinha um filho ali do lado dele, né? Então, esse cavalo manso. Então, acho que essas imagens construídas para aquele povo. Né? É muito belo, assim, é muito bonito. A linguagem, a forma como ele usa. Tem uma coisa interessante, né? Porque é possível que Lélia tenha lido, né? Eu não sei, mas é muito interessante como essa coisa da linguagem é muito importante para ele. Assim, a questão da metáfora, de construir cenas que são lindas. Assim, né? Tem a cena da. Eu acho que é na Tina, né? Tina. Tem as rolinhas. Não, é no Invitimos. Tem as rolinhas voando. E ele vai descrevendo aquilo. É tão bonito mesmo. Assim, você fala, de uma maneira simples, né? Mas é que simplicidade às vezes parece vulgaridade, mas não é o que eu quero dizer. Né? Assim, é uma coisa polida, tão polida que não tem como você ler, sei lá, para ficar claro. Mano Brown, Fórmula Mágica da Paz. Sabe? É uma coisa que você vê tem uma polidez da língua. Né? Você fala, pô, que não é essa língua erudita, né, adornada, sabe? É muito bonito. De fato, eu acho que esse é o ponto que faz essa obra ser realmente uma das maiores da literatura africana mesmo. Não, por que você acha que toda essa demarcação é bom, mas só faz na abertura da linguística, isso eu gostei. Então, então, de você, porque você era que essa demora, se você tem alguns expectativas de melhor nesse aspecto. Você posso então, a sua pergunta foi muito no sentido do que eu ia falar, né? Então eu ia muito pedir essa fala, assim, em relação à dimensão do que significa a gente estar debatendo essa obra, debatendo uma lista de obras diferentes que dialogam com outras vozes, né? Eu acho que o processo do vestibular como um todo, a gente pode ter milhões de ressalvas e questionamentos sobre ele, mas enfim, ele dita muito do que a educação a nível de ensino médio vai estar pautando. Então eu acho que tem um significado político muito importante, né? Eu queria que, e aí a sua pergunta, Cristóvão, totalmente tendo sentido para o Douglas falar sobre, mas eu só queria complementar que a minha fala ia nesse sentido. Olha, eu vou, claro, responder que isso. Você sabe, eu entrei. Vou começar aqui, tá? Eu entrei no movimento negro, eu era da Educafro, antes da Educafro, da gente se unir, tornar-se aliado. Eu era menino, tinha 15 anos. A primeira vez que eu fui na USP, eu fui com a Educafro. Eu moro em Itaquá, eu disse, né? No final da Zona Leste e tal. E quando a gente chegou na USP, naquela vez, naquela ocasião, era a primeira vez que eu vi a cidade universitária. Nem imaginava. Eu sou de uma geração, né, que nós não sabíamos o que era universidade pública, que existia isso. Então, quando eu vi a USP,
Eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, olha o tamanho disso. E é de graça mesmo, sabe? Assim, que legal, tal. E a gente chegou com aquelas bandeiras, tal. Nós estávamos lutando ali pelas costas. Com as bandeiras, com o megafone, né? E a gente foi pro prédio da Fé. E aí a gente ocupou o prédio da Fé, fizemos um circo, caixa de som, para falar sobre a importância das cordas. Sentou um monte de gente, não era tantas, mas devia ter pelo menos umas 500 pessoas no vão. Né? E a gente estava lá nessa tarde e tal. Daqui a pouco eu sinto algo caindo em mim, assim. Quando eu olho, eram moedas. Daí eu olhei para cima. Os estudantes da fé em cima estavam jogando moedas para nós. E dizendo o seguinte: vai dinheiro que vocês querem? Pode pegar. Daí a gente levantou, claro, para pegar eles na porrada. Mano, e correu em direção a eles, só que um dia o PM negro veio passar e disse para eu me pôr no meu lugar. Parecia um jovem. E eu saí muito machucado. Eu falei, meu, era a primeira vez que eu tinha ido na USP. Só que eu saí machucado e disse o seguinte: essa universidade vai me convidar para falar dela. Essa vai ser minha luta a partir de hoje. A gente foi pra casa, sai com isso na cabeça. Falei com é isso. Juntei, desde então eu entreguei minha vida ao movimento, né? Por que eu tô contando essa história? Porque quando eu cheguei na USP, ela parecia a Dinamarca. Sabe o Dinamarca? Você olhava assim, falava, gente, não tem um afrobege como eu, sabe? Foi isso. Nós lutamos pelas cotas, as cotas se tornaram a política pública, certo? Essa política possibilitou milhares de estudantes pobres e pretos na universidade. Quando esses estudantes entram na universidade, eles falam assim, tá bom, da hora falar de Aristóteles, da hora mesmo. Mas e falou? Por que a gente não fala que falou? Da hora falar de Simone de Beauvoir, firmeza. Mas e Lélia? Por que a gente não fala de Lélia? Percebe? Quer dizer, até arrepio. Aquela luta, né? A nossa luta parecia batia e voltava, todos se perderem. Isso. Mas essa luta tornou, inclusive, a nossa bibliografia mais diversa. Hoje, eu tenho certeza que nós lemos autores negros, pensadores negros, porque entraram neles. E a USP hoje já não é mais uma Dinamarca. Certo? Agora, a questão é que nesse momento, enfim, estão querendo destruir o ensino superior público. A USP está em greve agora. E a USP está em greve porque não contratam professores. E sabe por que não contratam professores? Estão precarizando a educação porque os preços chegaram. Entende? Então, a nossa luta, como diria Angela Davis, a nossa liberdade é uma luta constante. Bom, me emocionei, mas é isso. Nossa bibliografia está mais diversa, graças, sobretudo, ao acesso de pessoas
negros e pobres que entraram na universidade e passaram a questionar o cânone. E, felizmente, eu fico muito feliz, olha, eu fico muito feliz mesmo como um livro desse está numa bibliografia para estudantes de ensino médio. Porque, de fato, esse livro é transformador. Eu acho que as adolescentes lerem esse livro é uma vez para nunca mais. De fato, para mim é muito representativo mesmo estar aqui, assim, tem palavras, né? Eu fico emocionado porque, enfim, é a minha trajetória, tá aqui, tá bom? Valeu, gente.